Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por Tua revelação a nós, Senhor, que é a Bíblia, e que Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a compreendê-la nessa manhã, Pai. Que Tu possas falar aos nossos corações, apesar de mim. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na igreja numa série de mensagens em Apocalipse. Mas, de vez em quando, a gente sai do livro de Apocalipse e trata de outro texto, de algum outro assunto. E hoje será uma dessas manhãs. Nós temos aqui na igreja o que nós chamamos de pequenos grupos. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas são grupos de irmãos que se reúnem durante a semana para orar, para dividir a caminhada, dividir as conquistas, as derrotas, ter comunhão e também refletir um pouco sobre a palavra de Deus e algum estudo nos guia sobre isso. Normalmente temos adotado um livro nos encontros e cada encontro a gente fala de um capítulo desse livro. A ideia é que você leia antes o capítulo, e no encontro você compartilhe suas percepções, você fale o que você entendeu, você fala o que falou mais ao seu coração naquela semana em relação àquele livro, como Deus trouxe algo para você a partir daquilo que você leu. E estamos lendo aqui na igreja um livro chamado Louco Amor, de Francis Chan. A ideia é que você leia antes, mas tem gente que vai do PG do início ao fim sem ler, né? Aí às vezes fica mais difícil o debate. Mas leia. Se você não participa de PG, não tem condições, não consegue ter esse momento durante a semana, compra esse livro, é 30 e poucos reais, você compra na Amazon aí, chega rapidinho, é um livro muito bom. Louco Amor. Que você fica também aí acompanhando o que é que o resto da igreja, os que participam do PG, estão estudando. E nós já tivemos 3 encontros baseados nesse livro aí. No último encontro, na última semana, essa que passou aí, vimos o capítulo 3 desse livro. E eu confesso a vocês que ficou martelando na minha cabeça aquele assunto, do capítulo 3. E o que ele fala ali da experiência dele, a forma como ele abre o coração. E nesse livro, na apresentação do livro, o autor ele fala que os 3 primeiros capítulos são fundamentais para o que virá a seguir. O primeiro capítulo, ele fala basicamente da grandeza de Deus. Como Deus é grande, Deus é criativo, como Deus é poderoso, criou todas as coisas, criou as galáxias, criou o universo, criou a variedade de formas e de toda a beleza do universo. Vocês já se atentaram para isso? Como Deus podia não ter criado flores. Ele criou flores. E flores belíssimas. E a maior variedade de flores. Que tem flores que a gente nem conhece. Como Deus é bom, é criativo. Eu não sei se você gosta de praia. Tem gente que estranhamente não gosta. Desculpa, você é estranho, estou brincando. Tem gente que não gosta de praia. Eu gosto, tá? Eu tenho na mala do carro umas cadeirinhas e um... Eu gosto de praia e gosto de levar um galeto para a praia ainda mais. Tá na mala do galeto, tá na mala do carro não, mas cadeirinha e guarda-sol tem. Você já parou para olhar para o mar? Como Deus fez aquilo ali? Como a gente usufrui? Para quem gosta, né? De graça. Como é tão bom. Como faz bem para a nossa saúde, e até física, né? Dizem que inalar, o sal, tem uma história lá, mas faz bem para a saúde mental, faz bem para o nosso bem-estar, como a gente desfruta assim. E Deus ainda deu criatividade ao povo de Pernambuco para inventar o caldinho, para vender na beira da praia. É um negócio, ver como Deus é criativo, não é verdade? E depois dessa grandeza de Deus, de todas as galáxias, de tudo que Ele já criou, no universo inteiro, Ele também nos criou. No meio de tudo isso. Como a gente é pequeno diante de toda a criação, mas Ele nos criou. E quando a gente olha para o resto da criação, e esse é basicamente o capítulo 2 ali daquele livro, a gente vê como a gente é pequeno.
E como Deus poderia não se importar com a gente. Que a gente é só uma cabeça de alfinete no meio do oceano, diante de tudo que existe. E você já parou para ver como no meio das galáxias e de tudo que existe, só a Terra tem tudo em perfeita harmonia para que a vida exista? Tudo funcionando num ajuste fino, perfeito. A gente respirando, soltando gás carbônico, as plantas absorvendo gás carbônico, soltando oxigênio. Aí eu volto para algo que eu já falei aqui, eu gosto de aquário. Tanto por causa da beleza, da criação, da diversidade. Mas se você já teve aquário e tratou com cuidado, você provavelmente já matou peixes. Não é verdade? Quem é que já teve aquário? Só de curiosidade. Hoje eu estou falando umas coisinhas, né, fora do... Mas quem já teve? Quem já teve aquário e matou os peixes tudinho? Deixa eu levantar. Pronto. Praticamente todo mundo que levantou matou os peixes, né? Sabe por que os peixes morreram? Porque foi impossível você manter o equilíbrio dentro do aquário. Dentro daquele ecossistema que estava na sua sala ali. E eu acho isso extraordinário, não os peixes morrerem, né? No aquarismo, eu gosto. Hoje eu tenho um aquário bem pequenininho, só porque eu gosto. Mas o esforço que eu tinha para manter o outro aquário, assim, eu comprava garrafinhas de micronutrientes que eu tirava com a seringa para colocar lá, para ter o equilíbrio perfeito, para que as plantas nasçam numa quantidade certa, que as algas não dominem o aquário, para que haja oxigênio, gás carbônico para as plantas e oxigênio para os peixes, para que tenha quantidade de luz. Eu tinha uma luminária que ela simulava o nascer e o pôr do sol. Eu tinha um cilindro de oxigênio na minha sala, dentro do armário, de oxigênio não, de gás carbônico, que jogava gás carbônico para dentro do aquário na quantidade certa, que acendia junto com a luz, com o nascer do sol, no período de fotossíntese, e se desligava quando a luz ia embora. Eu tinha uma garrafinha, que era uma colônia, ainda tenho essa, uma colônia de bactérias que eram benéficas para manter a vida no aquário, dentro do ciclo de vida ali. Fedia. Mas quando eu estava no aquário não fedia não sei porquê. E eu tinha que tirar com a seringa lá. Eu fiz teste de Covid com o Monique, com isso aí. Ela falou, estou sem sentir cheiro. Eu digo, não, cheira isso aqui, que se não vomitar, tá sem sentir mesmo. Ela expirou lá, não sentiu nada. Eu digo, Era uma garrafa, se eu abrisse na sala, começava o cheiro incendiando a sala. Só abrir. Como tudo isso é complexo. Como tudo isso é grandioso. Como Deus fez. Como Ele mantém. E aí, meus irmãos, como isso é a grandeza de Deus, nossa pequenez, apesar de tudo isso, como Deus nos ama. Como Deus fez tudo isso, mantém você, mantém sua existência, lhe criou, e quanto Ele lhe ama. E esse capítulo 3 do livro, que ficou martelando na minha cabeça, é justamente sobre o amor de Deus. A grandeza do amor de Deus por nós. E por que ficou martelando? Você não sabe disso, Marcelo? Eu sei que Deus me ama. Mas muitas vezes, como o autor do livro fala lá da experiência dele, isso é somente um conceito na minha cabeça. Eu simplesmente sei. E isso é importante. Isso não é ruim, não. Porque tem hora que nossos sentimentos vão nos enganar. Tem hora que a gente não vai sentir. E a gente precisa saber e confiar no que a gente sabe. Ter fé em relação àquilo. Nos momentos escuros, nos momentos difíceis, nos momentos de luto, nos momentos de injustiça. Que esses momentos vão acontecer. E a gente precisa ter fé no que a gente sabe sobre Deus, porque Ele revelou. Que Ele mostrou. E a gente precisa, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu não estou sentindo, eu estou triste, estou abatido, eu não queria assim, mas eu sei que o Senhor me ama. Mas o problema é quando esse amor é somente um conceito. Parece que a gente
tem um problema em relação a isso. Porque o amor de Deus é um tema bastante distorcido em nossos dias. Talvez seja mais fácil falar das distorções que corrompem o amor de Deus. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que acontece. E vocês também não deveriam ter, acredito que não tenham. Hoje se apresenta um tipo de amor permissivo, corrompido, pecaminoso, que tudo aceita em nome do amor. Eu até me lembro de uma programação que a gente fez lá no Acampamento Paraíso, eu acho que eu já comentei aqui também, mas que a gente vendou os adolescentes lá, para eles entrarem na mata. Aí tem todo aquele clima de acampamento. Se você tem filho, mande para o Acampamento Paraíso, que vai ser uma bênção, tá? Ainda tem merchandise, o nome disso, né? Em janeiro tem temporada. Eu estarei lá. Daniel também. Mas vou estar aqui também, tá? Vou estar lá e cá. A gente vendou os adolescentes lá, e eles entravam na mata de noite, com aquela música tocando, para dar o clima de acampamento, né? Vendado, porque não estava vendo nada, eles eram guiados por alguém, e de repente eles paravam, eles sabiam que estavam na mata, né, que vendava na frente e tal, eles paravam, e aí eles ouviam alguém falando. E a pessoa fazia um discurso sobre algum conceito corrompido em relação a Deus. E depois perguntava, quem concorda com isso? Vocês não concordam comigo, não? A pessoa falando, se você concorda, levante aí uma de suas mãos. E a venda era tanto para criar o clima, mas que também um não fosse influenciado pelo outro. Então, eles tomassem uma decisão deles, de fato real, sobre o que eles pensam, se concorda ou não concorda. E aí perguntava, se você concorda, levante aí uma de suas mãos. E aí quem levantava recebia um saquinho de pedra, de brita lá, ia carregando, em cada estação que chegava. Daqui a pouco, os conceitos eram errados, tá? Então, quem concordava recebia, como se fosse o peso do pecado, uma analogia ali. Daqui a pouco tinha gente que estava cheio de pedra carregando, dentro da mata. Mas eu me lembro que pelo menos 2 estações dessa eram distorções sobre o amor de Deus. Uma delas falava, olha, como é que um Deus amoroso, como é que um Deus que ama tanto as pessoas, como eu falei aqui no começo, poderia mandar alguém para o inferno? Não. Se Deus te ama, Ele vai lhe levar para o céu. Se Deus te ama, Ele jamais permitiria que você passasse por isso. Era algo mais ou menos nesse sentido. E aí, quem concorda? Impressionante a quantidade de adolescente que cresceu em igreja levantando a mão. Outra extração era, olha, Deus, o que importa para Deus é o amor. Qual é o problema de 2 pessoas se amarem? Por que Deus seria contra isso? Independente de qual seja seu gênero. E fazia todo um discurso em cima disso. Quem concorda com isso? Impressionante como tinha adolescente, criado em igreja, que sabia todos os conceitos, levantando a mão. E ao final da programação, óbvio, não terminava aí, né? Senão se joga a informação terrível e termina aí, não. Tudo tem um propósito lá. E aí tinha um fechamento. E essa é a parte boa do acampamento, é extraordinário. E aí tinha um fechamento em cima de todas as questões, bíblico, sério, uma pregação. E ao final, os que concordavam com Deus, com o que a palavra diz sobre aqueles assuntos, eram convidados a deixar seus sacos de pedra aos pés de uma cruz que tinha lá, no anfiteatro. Era o perdão de Deus, o amor de Deus sendo colocado ali, diante deles, e eles colocando os pecados deles diante da cruz de Cristo. Vai mandar seu filho ou não vai? Brincadeira. Mas talvez essa seja a forma mais fácil da gente falar das distorções acerca do amor de Cristo. Porém, existem outras formas
de distorções, outras formas de corrompermos o conceito do amor de Deus, e que talvez seja muito comum em nosso meio evangélico, no meio protestante, reformado, histórico, que seja uma distorção no sentido de diminuir o amor de Deus, de restringir o amor de Deus, de condicionar o amor de Deus a regras que nós criamos. E nós, inclusive, impomos essas regras às pessoas, essas distorções às pessoas e a nós mesmos. Por exemplo, às vezes, a gente não pode sequer dar uma ênfase no amor de Deus. Porque sempre vai ter um corte em relação a isso. Como se você tivesse... Não, é porque você não merece, não vamos... Como se você não pudesse se sentir amado, profundamente amado, querido, individualmente amado. Deus sabe exatamente quem é você. E Ele lhe ama, especificamente você. Não um amor genérico, jogado ao vento para a humanidade, não. Apenas. Deus amou o mundo inteiro. Mas nesse mundo inteiro está você, individualizado. Você, Marcelo. É até interessante, eu passei por uma experiência essa semana. É tanta coisa na vida que eu não sei se foi passada, retrasada. Mas eu estava apreensivo, irmãos. Eu estava cansado, apreensivo, tendo que resolver um bocado de coisa, e tudo com prazo, tudo com coisa complexa. E sem perspectiva do negócio sair. E se não saísse, eu poderia ser responsabilizado. Mas eu fiz tudo que eu podia fazer, não tinha nada errado, eu estava agindo corretamente dentro da lei. Inclusive, nesse processo, pediram propina, processo judicial não, tá? No processo complexo de conseguir um documento, até pediram ajuda, entre aspas, porque sabe, né, que se der e tal, não sei o que, eu digo, não vou fazer isso. Eu vou cumprir tudo que tem que ser cumprido. Podem criar mais exigência a cada momento que seja a hora de sair o documento, a gente vai cumprir as exigências e pronto. E aí, no meio disso, num dia difícil, de repente, na hora certa, parece uma besteira, mas não é. Na hora certa, saiu o documento. Recebi uma mensagem, saiu com o documento em PDF. Eu até estava aqui na cozinha. Estava eu, Álvaro e Oséias estava comigo. Eu até fiz, rapaz, na hora. Eu fiz, rapaz, a gente estava discutindo alguma coisa também ali, algum problema. Eu fiz, rapaz, parei assim do nada, peguei o celular, olhei, eu fiz, rapaz, Deus me ama. Eu me senti tão cuidado, meus irmãos, por Deus. Eu senti pessoalmente cuidado dos meus problemas, nas situações de vida que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que resolver. Quando chegou a solução, eu senti Deus olhando para Marcelo, especificamente Marcelo, na pequenez de Marcelo, nos problemas diante da grandeza do universo minúsculos de Marcelo, e Deus dizendo, eu me importo, Marcelo. Está aqui, ó. Eu te amo. Parece que a gente não pode falar disso às vezes. Parece que a gente não pode sentir isso. Ou quando alguém nos faz algum mal, qual é a nossa reação? É amar aquela pessoa? Aqueles que agem contra nós? E o que é que Jesus nos manda de fazer? Em Mateus 5, 43, 45. Precisa abrir, não. Vocês ouviram o que foi dito. Amem ao seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos
e injustos. O amor que Deus espera que a gente tenha pelos outros é algo parecido com o amor que Ele tem por nós, em nossa pequenez, em nossos pecados. Porque nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou. Está lá em Romanos 5, 8 a 10. Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Aí agora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E eu digo, essa é mais uma forma de distorção do amor de Deus. Essa que eu li, não. Mas a gente não consegue amar nossos inimigos. Você consegue? Mas onde é que está a distorção? Não é só em falta de amor por eles, não. A gente sai pregando, sai ensinando, vai mostrando que isso é normal. Que eu devo odiar quem é meu inimigo. Eu devo odiar quem pensa diferente de mim. Eu devo odiar quem não é da mesma linha ideológica, política que eu. Eu devo odiar, ao invés de amar e apresentar a verdade em amor. E a gente não ora pelas pessoas que agem contra nós, muitas vezes. É amar e orar pelos que nos perseguem. E aí, já que eu estou falando um bocado já, eu queria até compartilhar uma experiência também. Tinha uma pessoa assim na minha vida, sabe? E aí eu me vi em algum momento sentado, eu, Oséias, e essa pessoa, e a gente conversando. E eu um desejo no coração, rapaz, eu vou pedir para orar por ele, com ele. E e eu já cansado, já ataque. Aí eu deixei para lá. De manhã. Aí voltamos, resolvemos ir lá, saímos, voltamos para o carro. Aí a gente estava seguindo nossa vida, tal, final do dia, assim, de tarde. Eu estava com o Osés no carro, eu, Osés, de manhã, eu estava no meu coração de orar por fulano, quando a gente estava sentado com ele ali. Eu senti que era Deus falando comigo e eu não fiz. Eu não devia fazer isso, não. Eu devia ter orado. Eu errei, bicho. Aí, Osés, eu pensei que tu ia orar. Aí eu digo, mas rapaz, tu pensaste, foi, vê que força, né? Mas esse é um amigo de verdade, né? Esse é um amigo de verdade. Não, você vai ter outras oportunidades, não. Mas eu pensei que tu ia orar. Eu digo, tu sentisse isso também? Foi meu irmão, Deus falou comigo, Deus falou contigo e eu não fiz. Aí, pronto, eu estava na Avenida Norte, vindo para cá, que o carro de Osés estava aqui na frente. Meus irmãos, quando eu faço aquela curva ali, naquele canteiro, Avenida Norte, quem está na esquina aqui da igreja? A pessoa. Eu falei, Osés, não é possível não. Agora vai ser no meio da rua. Aí eu parei o carro, seu fulano, tudo bom? Meu filho, eu digo, o senhor não vai acreditar não, eu estava falando do senhor agorinha. Eu falei, de manhã eu queria ter orado pelo senhor, não orei. Eu estava falando para o Osés isso. Posso orar pelo senhor agora? Ele, pode, meu filho. Aí a gente fez uma rodinha aqui na esquina aí, oramos, ele começou a chorar. E agradeceu e foi embora chorando. Hoje é um amor comigo. Só vocês vendo. Marcelo é perfeito, faz sempre isso? Não.
Marcelo, inclusive, errou e teve uma outra chance clara. Se eu não fizesse, né, uma chance assim, escancarada, novamente, e uma ordem. Isso é o amor de Deus que a gente precisa proclamar, viver. Não só para quem a gente gosta, não. A gente tem que amar quem não gosta da gente. E orar por quem nos persegue. E às vezes com quem nos persegue. Isso é transformador. Mas nós distorcemos isso. Nós estamos normalizando a falta de amor por quem pensa diferente de nós. Nós estamos normalizando. Eu não estou dizendo que você vai aceitar tudo que falam, não. Aí você vai amar aquela pessoa. Você vai agir em favor daquela pessoa. Ame. Apresente a verdade, ore por ela. Perdoe. Se liberte dessa distorção do amor. Mas, irmãos, às vezes, a gente faz isso também em relação a nós mesmos. A gente vai vivendo a complexidade da vida e dos problemas, e vai deixando de se maravilhar com o amor de Deus, com o cuidado de Deus, incondicional, profundo, individual por nós. A gente se esquece que Ele escolheu nos amar com um amor infinito, independente dos nossos pecados, nós absolutamente indignos de receber esse amor. É graça, é de graça, não é porque a gente fez alguma coisa, não é porque a gente merece, não. É porque Ele escolheu te amar, me amar. E aí eu gosto muito de um texto na Bíblia que deixa isso muito claro. Não se preocupe, não, que a gente já está na metade, isso não foi só a introdução, não, tá? Abra sua Bíblia aí. Eu gosto da gente entender algumas percepções diferentes do mesmo texto. E a gente já tratou desse texto aqui, mas eu lhe convido a abrir a sua Bíblia aí em João 11. Já tem alguém lendo, João 11. A gente vai ler os versículos, a passagem é grande, eu vou ler primeiro aqui do 1 ao 17, 21 a 28, e depois o 32. Eu vou ler rápido, você vai acompanhando aí. Quando eu pular, a gente vai ler até o 17 primeiro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro, e presta bem atenção à história, aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com o cabelo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, mesmo amando ele, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco tempo os judeus tentaram te matar lá, te apedrejar, e mesmo assim você vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, dizendo assim: não vamos não, olha, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos, ele vai acordar, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo,
disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Pegaram a história até aí? Vamos para o versículo 21. Quando Jesus então chegou lá, aliás, vamos parar por aqui para a gente. Quando Jesus chegou lá, entenderam? Jesus recebeu um recado: Lázaro está doente. Senhor, aquele que tu amas está doente. Jesus disse: está certo. E ficou mais 2 dias lá. Não saiu do lugar. Depois disse aos discípulos: olha, vamos lá. E os discípulos: não, Senhor, a gente acabou de vir de lá. E eles tentaram te matar lá, agorinha. A gente vai voltar lá? Jesus: vamos. Resumindo a história. Aí Tomé vira e faz: tá bom, então vamos lá para morrer com Jesus. E eles vão. E quando eles chegam lá, Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. E aí, as irmãs de Lázaro dizem para Jesus, veja aí o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa mesma frase é dita por Maria também. Depois Jesus se encontra com Maria, Maria diz: Senhor, se tu tivesse vindo, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, esse para mim é um texto nas Escrituras que fala profundamente do amor de Deus por nós. E de posturas que nós devemos ter em relação a esse amor. Diante de tudo que nós já falamos até agora também. Primeiro, veja que Marta e Maria, elas estão numa situação difícil. Uma situação de um problema profundo. E elas eram amadas por Jesus, assim como Lázaro, que estava doente. E diante desse problema, elas recorrem a mandar um recado para Jesus. Não tinha WhatsApp na época, né? Já pensou Jesus com WhatsApp? Aqui, né? Voltando. Não tinha WhatsApp na época, ela manda um mensageiro, um recado. E alguém vai lá e entrega um recado para Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Elas não mandam um recado dizendo o que Jesus tem que fazer. Elas não mandam um recado pedindo pressa de Jesus. Elas não dão instruções a Jesus. Elas simplesmente entregam a situação nas mãos de Jesus, para que Jesus faça o que Ele quiser. E sabe o que é que elas estão fazendo aqui, especialmente? Elas estão recorrendo ao amor de Jesus. O recado é: Senhor, aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas. Então tu vais saber o que fazer. Então tu vais fazer de acordo com esse amor. Então tu vais agir. Tu sabes o que fazer. Elas confiaram que Jesus se importa. Elas confiaram que o amor de Jesus era para elas. Era para Lázaro. Não é só aquele amor genérico que a gente fala tantas vezes, mas que não consegue experimentar. Se acha culpado, muitas vezes, ou de simplesmente se entregar nas mãos desse amor e vivê-lo e experimentá-lo. Mas elas confiaram nesse amor, e esse exemplo delas deve trazer segurança para nós. Cristo sabe o que é melhor para nós. Cristo sabe o que é melhor para a nossa história. Nós não estamos entregues ao acaso, não estamos entregues à lógica desse mundo, não estamos entregues ao reino das trevas, mas Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para nos entregar a esse amor, para vivermos nesse reino de amor, vivemos debaixo do amor do próprio Deus e de Cristo. É nas mãos dEle, no amor dEle que estamos guardados.
Então, irmãos, quando chegar o momento da dor, da aflição, da incerteza, do inesperado, da dúvida, da depressão, da ansiedade, tenha certeza da solidão, tenha certeza disso. Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Senhor da história, o autor de toda a criação e de tudo que existe. Você é pequeno, minúsculo, indigno, mas Ele te ama. E não tem nada errado com isso, não. Você se sentir amado por Deus. Então, quando você estiver nesses momentos, e durante toda a sua vida, recorra a esse amor. Recorra ao amor de Deus, não tem problema nisso não, repito. Experimente orar assim: Senhor, Marcelo, a quem tu amas, está cansado, por exemplo. Senhor, Marcelo, eu não estou doente não, tá? Mas a quem tu amas, está doente. Eu não sei o que é que você está passando. Senhor, Jorge, tem algum Jorge aqui? Tem que usar o nome de ninguém aqui, né? Tem algum Jorge aqui? Não, né? Jorge, a quem tu amas, está solitário, está se sentindo sozinho, estou com medo, estou depressivo. E entregue nas mãos de Deus. Recorra ao amor dele, Ele te ama, Ele se importa. Tenha certeza disso, não tenha dúvida não. E descanse. Descanse. Confie nesse amor. Mas sabe o que é interessante aqui no caso de Lázaro? Elas recorrem ao amor de Jesus e elas ficam esperando a resposta desse amor. Elas ficam esperando Jesus agir. Mas de repente o que elas veem é o mensageiro, acredito que tenha sido assim, mas é o mensageiro voltando sozinho, sem Jesus. Se elas mandaram um bilhete, normalmente era alguém levando o bilhete e voltava. E a pessoa imagina Marta e Maria, entregou a Jesus? Entreguei. Cadê Jesus? Ele leu? Leu. Cadê Jesus? Ficou lá. Apesar de recorrerem ao amor de Jesus, Jesus não agiu imediatamente. E só resta a elas esperar. E essa espera delas revela algo também essencial, que a gente precisa aprender. O amor de Deus não é como o nosso. O amor de Deus é muito superior. Nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. E Ele age na hora certa, do jeito certo, para que a glória dele se manifeste. Veja que essa espera que Jesus causa, depois ele explica por quê, é para que os discípulos creiam nele e para que Deus seja glorificado, que ele já sabia o milagre que iria operar. Então o amor de Deus, além de nos alcançar, de agir em nossas vidas, está sempre apontando para a glória do próprio Deus. Ele age em nossas vidas para que a gente se pareça mais com Ele, para que a gente aprenda mais com Ele. E não confunda, portanto, o silêncio de Deus diante daquilo que você está esperando com a ausência de amor. Não confunda os nãos de Deus na sua vida com a ausência de amor. Muitas vezes essa é a forma como Deus age para nos livrar dos caminhos pecaminosos, para nos livrar dos erros, dos caminhos que vão nos levar para longe dEle, para nos livrar de amarmos mais as coisas desse mundo do que a Ele. E deixa eu te falar aqui uma outra coisa importante. Deus está muito mais interessado na sua santidade do que na sua alegria aqui na terra.
E isso é uma forma, uma expressão de amor dele por você. Por isso, muitas vezes, ele vai negar as coisas daqui, para gerar em você santidade. Muitas vezes ele vai direcionar o seu caminho por um caminho que não é o que você quer, que pode até lhe causar sofrimento, mas é para lhe aproximar mais dele. É para que você desapegue das coisas daqui e olhe para o amor dele, para ele, e se aperfeiçoe nesse amor. Então, nesses momentos de dúvida, de espera, de receber um não, não tenha dúvida de que Deus te ama e que Ele está agindo ao seu favor, te conduzindo para mais perto dEle, gerando santidade em você. Você não seria a pessoa que Ele quer que você seja se você não passasse por esses processos, muitas vezes de dor, de sofrimento, de perda, para aprender a estar mais perto dEle e com Ele, para entender a realidade da existência aqui, que se acaba, que é finita, que não tem valor. E entender a grandeza de quem Ele é, do reino dEle e das coisas dEle, para ter os seus tesouros no céu. O tesouro do seu coração seja o céu, seja as coisas de Deus, não as coisas daqui. Não uma pessoa aqui. Irmãos, um outro ponto importante é que quando Jesus decide ir lá para a casa de Lázaro, decide voltar para aquela região, os discípulos, num momento de coragem, de um amor sincero por Jesus, diz: olha, vamos também, vamos para morrermos com Ele. Quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente ama Ele de volta. Essa é a expressão, a testemunho do que você ama a Deus. Você ama Ele de volta. Os discípulos aqui, eles não entendiam o que Jesus ia fazer. Eles não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam se ele estava vivo, se estava morto, ainda não sabiam. Aliás, Jesus fala: Lázaro morreu e a gente vai lá. Mas eles não sabem qual é o plano. Mas eles decidem seguir a Jesus, mesmo com medo. Eles decidem obedecer. Eles decidem obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer. E aqui a gente tem essa lição que é muito importante também. A gente não pode se esquecer. Se a gente ama a Cristo, de verdade, se a gente entende o amor dele, a gente o ama de volta. E se a gente o ama de volta, a gente obedece os seus mandamentos. E aqui não é Marcelo que está dizendo não. O próprio Cristo nos disse, lá em João 14, 21, no mesmo livro de João, 3 capítulos depois: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? É só quem se sente amado? É só quem quer esse amor platônico, genérico? Não. Quem é que ama de volta a Deus? É quem obedece a Ele. E obedece em tudo. Custe o que custar. E essa é a expressão aqui de amor dos discípulos por Jesus. Amaram a Jesus, mesmo colocando a própria vida em risco. Mesmo sabendo que poderiam morrer se seguissem as instruções de Jesus. Continuaram amando e obedecendo. Portanto, nossa vida deve ser assim. Mas, irmãos, e partindo aqui para o fim, tem um problema, e eu retorno a ele, que nós tratamos no começo, é que nossa visão no mundo aqui, nossa existência, nosso passar dos dias, termina distorcendo a nossa percepção de amor por nós, de Deus por nós, e a forma como nós retribuímos. Nós passamos a vida oscilando entre a fé, entre o amor e a dúvida, entre a esperança e o desânimo, entre a confiança e o medo. E a gente deixa que muitas vezes essas circunstâncias determinem a forma como nós enxergamos o amor de Deus.
E foi isso que aconteceu aqui com Maria, com Marta. Quando Jesus finalmente chegou lá, aquelas mulheres que recorreram ao amor de Jesus, que entregaram as circunstâncias nas mãos dele, entregaram a circunstância ao amor dele, viram para Jesus, cada uma em um momento seu próprio específico, e dizem a mesma frase: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que está acontecendo ali é que aquelas mulheres cheias de esperança e de certeza do amor de Deus agora estão duvidando. Senhor, a gente recorreu ao teu amor por Lázaro, mas tu não viesse. Se tu tivesse vindo, ele não tinha morrido. Ele estava aqui com a gente ainda. Essa é uma frase, uma circunstância carregada de dor, de frustração, de medo, de luto. E essas perguntas, irmãos, e essa situação ecoa em nós também. Eu não tenho dúvida disso. Quantas vezes a gente ora e não vê resposta? Quantas vezes a gente quer algo e recebe um não? Quantas vezes o tempo passa e a situação, aos olhos humanos, piora? E a gente começa a não se sentir amado. A gente começa a se sentir sozinho também em relação a Deus. A gente começa a questionar, será que Deus se importa mesmo comigo, com essa situação? Será que Ele vai me dar o que eu quero? E é aqui que a gente precisa entender a grandeza do amor de Deus. Porque é ou não é assim que a gente reage? A gente precisa entender que quando Deus não dá o que a gente quer, é amor. A fé em Deus não é uma forma de controlar Deus para Ele lhe dar o que você quer, não. O amor de Deus, uma expressão de fidelidade ao amor de Deus, não é uma forma de controlar Deus para Ele lhe dar o que você quer. Não é a chantagem emocional, não. Mas o amor de Deus se expressa nos nãos que Ele lhe dá, e nós já falamos aqui. E mesmo diante de toda essa inconstância daquelas mulheres, dessa dúvida, a gente vai ver no texto aqui mais adiante que Jesus age. Jesus continua amando elas e opera um milagre maravilhoso, apesar da inconstância delas, e apesar muitas vezes de nossa própria inconstância. Ali, Deus se coloca na frente do túmulo, mesmo onde já há morte. E ele grita: Lázaro, venha para fora. E o morto volta à vida. Como Deus nos ama. E encerrando, irmãos, eu quero te dizer, confie nesse amor. Não dê prazo ao amor de Deus. Não dê prazo para que Deus haja. Descanse, confie. Ame aqueles que lhe feriram. Perdoe aqueles que lhes feriram. Talvez você tenha crescido num lar ou numa situação, e aí presta bem atenção nisso. Talvez, e o louvor pode vir, você tenha crescido num lar, ou em relações, ou tenha tido um casamento, uma situação, onde você não experimentava amor. E você não sabe o que é um pai amoroso. Uma mãe amorosa. E o que você vive é uma transferência disso que você teve para o seu relacionamento com Deus. Tudo que você espera de Deus é somente não irritar Deus. Eu vou viver minha vida de um jeito que eu não quero irritar Deus, para que Ele não seja rigoroso comigo. E você não consegue experimentar esse amor de Deus. Você não consegue viver esse amor de Deus. Liberte-se disso. Descanse no amor de Deus. E viva
como alguém amado por Deus, amando-o de volta, se submetendo a Ele, depois de entender esse amor. A maior expressão do amor de Deus, contudo, se você ainda não se entregou a Ele, é o sacrifício de Cristo na cruz por seus pecados. Deus amou tanto você, que Ele entregou Jesus para ser morto, castigado, por conta do que você fez em relação a Ele, em relação ao próprio Deus, por conta do seu pecado, da sua iniquidade. Deus te amou tanto que Ele entregou o Filho dele. Ele se fez homem. Diante de toda a sua grandeza, da existência do universo, Ele se fez daquelas cabeças de alfinete no meio do oceano, para simplesmente cumprir as regras que Ele mesmo criou, porque nenhum de nós fomos capazes de cumprir a lei de Deus. Pecamos. E Ele veio e cumpriu em nosso lugar. E Ele recebeu a punição que nos era reservada. E esse amor é colocado diante de você hoje. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Deposite sua fé nele e viva como alguém amado por Ele, amando-o de volta. Não tenha medo de ser amado por Deus. Descanse nisso e no que Ele tem para você a partir do amor dEle. É o melhor para você. Mas especialmente, receba o perdão que há na cruz de Cristo. Essa expressão de amor que também é colocada diante de você. Perceba-se como pecador, como alguém que transgrediu a lei de Deus e era inimigo dele, mas Ele chama para o reino do seu Filho amado, para te resgatar do domínio das trevas e te transportar para o reino do seu Filho amado, porque nele, em Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos pecados. E Ele te convida a cantar sobre esse amor. Mas talvez seja um desafio grande para alguns aqui. Se libertar de algumas travas de se sentir amado por Deus. E eu te convido a cantar que Deus te ama. Vamos ficar de pé e cantar?